nesse propósito. Vamos orar pela vida do irmão Daniel, para que assim o Senhor opere nessa noite. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem, para orarmos por este momento, pela vida do seu servo. Senhor, nosso Deus e amoroso Pai, nós te damos graças, Deus, essa noite. E pela vida do teu servo nós clamamos, Senhor, que o Espírito Santo de Deus o use conforme o agrado da sua vontade. Estamos aqui nessa noite com a nossa mente e o nosso coração aberto, para que, meu Deus, ao aprendermos da tua palavra, amemos cada vez mais a tua obra. Amemos, Senhor, o evangelizar, o pregar, o sair às ruas, ir, meu Deus, aos locais mais distantes, ir, meu Deus, poucos semeados, e, meu Deus, plantar a semente do evangelho naquele lugar. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor o use poderosamente, Pai, e estejamos dispostos à tua palavra como ela é, a palavra de Deus. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Irmão Daniel. Louvado seja Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria, irmão, estar aqui, né, pela primeira vez na Batista Moriá de Caucaia, né? Tinha um desejo muito grande de conhecer, né? E para a glória de Deus estamos aqui. Amém, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios. Capítulo de número 11. Inicialmente, nós iremos ler apenas o versículo de número 1. Primeira Coríntios, capítulo 11, verso de número 1. Nos diz assim a palavra do Senhor: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Podeis sentar, irmãos. Meus amados irmãos, quem está a dizer estas palavras que aqui foram lidas foi o apóstolo Paulo, que nós bem sabemos que recusa nós falarmos aqui acerca da sua vida. Nós sabemos que ele certamente ele foi o maior missionário que pisou nesta terra. Cristo primeiro, Paulo segundo. E quando nós analisamos, irmãos, a vida destes dois homens de Deus, tanto Cristo como Paulo, nós podemos ver como eles faziam missões, como eles faziam para ganhar almas para o reino de Deus. E nós vemos, irmãos, que Paulo, verdadeiramente, ele cumpriu fielmente isto que ele aqui disse. Ele imitou a Cristo em tudo que Cristo fez. E relacionado à obra de Deus, à evangelização, à pregação, nós vemos que Paulo fez da mesma forma como Cristo fez. Quando ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele tinha respaldo para dizer isto. Em outras palavras, ele também estava querendo nos dizer que nós devemos imitar a Cristo, assim como ele estava fazendo. O próprio Jesus disse, irmãos, em João, capítulo 13, verso 15, que nos deixou o exemplo para que, assim como ele fez, nós também devemos fazer. Então, quando nós analisamos como Cristo fez, analisamos como Paulo fez, analisamos os resultados que eles tiveram na obra de Deus, certamente, irmãos, se nós colocarmos isso em prática, nós também veremos resultados. Nós veremos conversões, veremos a igreja crescer, avançar.
E eu digo para os irmãos, como aqui já foi falado pelo pastor Diego, o Senhor me enviou, irmãos, a um lugar aonde nós tínhamos que começar uma igreja praticamente do zero. Lá, quando cheguei lá, tinha 6 irmãos, um grupo familiar apenas, nós não tínhamos capela, não tínhamos culto de oração, não tínhamos, era apenas um grupo familiar, que nem era toda semana, era só quando os pregadores itinerantes iam para lá, mas Deus pudesse ir ajudar aqueles irmãos para começar uma obra ali. E eu procurei, irmãos, ver, analisar como Cristo fez, como Paulo fez. Tenho procurado, irmãos, aplicar lá estes ensinamentos, irmãos. E eu posso dizer para os irmãos que eu tenho visto resultados. Tenho visto a obra crescer, tenho visto Deus fazer coisas extraordinárias que aqui vou falar para os irmãos nesta noite. E essa palavra, irmãos, que aqui eu irei falar, eu confesso para os irmãos que eu já preguei esta mesma palavra em outras congregações da Moriá, lá em Fortaleza. E o que muitas das vezes, irmãos, nos entristece é porque quando nós falamos do que Cristo fez, do que Paulo fez e do que Deus tem feito, que nós temos visto hoje. Quando nós perguntamos, depois de algum tempo que preguei essa mensagem a algumas dessas nossas congregações, se os irmãos têm aplicado lá o que nós falamos, a maioria das vezes, irmãos, a resposta é não. E por isso, irmãos, que muitas de nossas congregações estão há anos sem ter conversões, muitas das vezes há anos sem nem visitantes irem. Mas, irmãos, que nessa noite, cada irmão que está aqui possa entender, irmãos, que quem vai falar é Deus e não eu. E que se verdadeiramente os irmãos aplicarem o que será dito aqui nesta noite, os irmãos verão também resultado e a obra de Deus avançar. Então vamos às lições que nós aprendemos com Cristo e Paulo. Primeiramente, nós vemos em Mateus capítulo de número 4, no verso de número 17, que Jesus, ele foi se batizar no Jordão por João Batista. E a Bíblia Sagrada vai dizer que logo após ele sair das águas, os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre ele, capacitando ele para a obra, revestindo ele do poder do alto. Nós vemos, irmãos, que Jesus, antes de começar o seu ministério, antes de começar a evangelizar, a expulsar demônios, a pregar o evangelho, a ganhar almas, primeiro ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Ele foi revestido do poder do alto. E quando nós analisamos, irmãos, a vida de Paulo da mesma maneira, nós vemos em Atos capítulo 9, Paulo se convertendo na estrada de Damasco, Jesus indo até ele caindo por terra. Quando nós conhecemos a história, Jesus pergunta: Paulo, Paulo, por que tu me persegue? Ele diz: quem és tu, Senhor? Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Então ali, irmãos, Paulo se converte, Jesus manda ele ir para uma rua, uma casa de um homem chamado Judas, e lá será dito a ele o que deveria ser feito. A Bíblia vai falar que Paulo passa 3 dias orando, jejuando. Jesus aparece para Ananias, manda Ananias ir lá na casa deste homem, procurar o homem que estivesse orando, impor as mãos sobre ele, para que ele voltasse a ver e fosse cheio do Espírito Santo. Também começar o seu ministério, primeiro também ele foi revestido desse poder do alto. Nós vemos, irmãos, que isso é tão essencial na vida do crente,
que quer ser bem-sucedido na obra de Deus, que o próprio Jesus disse aos primeiros discípulos da igreja primitiva: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Se isso não fosse, irmãos, essencial, Jesus teria dito para eles: vocês podem ir evangelizar, podem ir pregar, podem ir fazer a obra, que logo depois eu vou mandar aí algo melhor, para que capacite vocês a fazer a obra. Mas não foi assim que Jesus disse. Jesus disse: fique lá, espere lá, até que do alto vocês sejam revestidos deste poder. E depois que eles serem revestidos de poder, foi aonde Pedro começa a pregar, e na sua primeira pregação, quase 3.000 almas seguindo a Jesus Cristo naquele dia. Então, meu amado irmão, a primeira lição que eu aprendo, para que eu seja bem sucedido na obra de Deus, eu tenho que ser revestido desse poder do alto. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Eu tenho que estar transbordando deste poder, irmãos. Porque quando a gente está transbordando deste poder, a palavra que sai da nossa boca, ela não sai como uma palestra, ela não sai como algo assim, irmãos, que não tem efeito. Não, a palavra que sai da nossa boca, ela sai como fogo, ela sai como um martelo que esmiuça a penha, e verdadeiramente esse poder transforma a vida daqueles que estão ouvindo. Aleluia. Então, meu amado, o que vai fazer a diferença para que a igreja cresça, essa igreja está revestida desse poder do alto. Essa igreja está transbordando desse poder. Muitas das vezes, irmãos, a gente fica quebrando a cabeça, arrumamos estratégia para poder ganhar alma. Como é que vamos fazer? Como é que vamos fazer? Vamos arranjar aqui um negócio, um entretenimento, algo assim, para poder levar os pecadores a Cristo. Mas não precisa disso, irmãos. O que precisa é a gente estar cheio deste poder do alto. É pregar a palavra com este poder, é cantar com este poder, é evangelizar com este poder. Meu amado, se você estiver cheio deste poder, você vai ver vida se rendendo aos pés de Jesus. Aleluia. E o que vai fazer a diferença, irmãos, é esse poder. A gente precisa ir cheio. E nós vemos, irmãos, de acordo com a Bíblia, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se Deus deu, Deus não toma de volta. Se você foi batizado com o Espírito Santo, você recebeu este poder. Mas só, meu amado, que a gente precisa cultivar. Porque se não cultivar, é arriscado este dom de Deus que nós recebemos adormecer, como aconteceu com Timóteo. Por isso que Paulo fala a Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti, que veio pela imposição das minhas mãos. Meu amado, o batismo no Espírito Santo, ele é representado como fogo. João Batista disse: eis que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, mas vem um aí, que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meu amado, para o fogo continuar queimando, precisa colocar lenha, irmão. Precisa remover as cinzas e colocar lenha. Porque senão, meu amado, o fogo vai ficar só as brasas. Ele não vai estar queimando. O poder não vai estar fluindo. Mas se você remover as cinzas e botar lenha, a lenha da oração, a lenha do jejum, a lenha da consagração, meu amado, esse fogo vai continuar queimando. E você verá resultados quando você for fazer a obra. Aleluia, Deus. O que vai fazer a diferença, irmãos, é se o poder está fluindo ou não. Aleluia, Deus. Nós vemos que na vida de Jesus foi assim. Na vida de Paulo foi assim. Na vida da igreja primitiva foi assim, irmãos. E se a gente quiser ver a obra de Deus crescer, não pode ser diferente hoje. O que vai fazer a diferença é o poder. Irmãos, eu vou contar algo aqui para os irmãos. Lá em Marizeiras, muitas das vezes, irmãos, Jesus me dá uma mensagem evangelística.
Claro, culto de domingo tem que ser mensagem evangelística. É o culto que vê os visitantes. Mas isso aconteceu, não foi nenhuma nem duas, foi várias vezes. Que quando os irmãos estavam louvando, Jesus chegar para mim e dizer assim: eu não quero que você pregue aquilo que você fez o esboço. Hoje eu quero que você pregue isso, isso e isso. E uma mensagem voltada para a igreja e não para os ímpios. Mas geralmente quando isso acontece, irmãos, parece que vem assim um negócio assim especial, sabe? Que quando a gente abre a boca, a gente sente quando o poder está fluindo, a gente sente que o fogo está queimando, a gente sente que está tocando, e muitas das vezes é a mensagem para a igreja, mas quando eu olho no canto, já tem um encanto chorando, e muitas das vezes quando isso acontece, quando eu pergunto no final do culto, há alguém aqui nesta noite que quer entregar a vida a Jesus? Geralmente vem alguém, irmãos, e entrega a sua vida a Jesus, como Senhor e Salvador. É como eu estou dizendo, irmãos, que vai fazer a diferença é o poder, se está fluindo o poder ou não. Isso daqui também nos ensina outra lição, e eu tenho colocado em prática lá também. Se é o poder que vai fazer a diferença para a igreja crescer, então se alguém se converteu hoje, amanhã eu já estou instruindo a ele acerca do batismo com o Espírito Santo. Amanhã eu já estou dizendo a ele que ele precisa receber a segunda bênção. Amanhã eu já estou dizendo a ele: meu filho, tem um negócio aí agora especial. Você já recebeu o mais importante, louvado seja Deus, mas agora tem uma capacitação do alto para que você possa pregar a palavra. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui. A regra, é o que diz lá em Atos capítulo 2. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado nas águas, e recebereis o dom do Espírito Santo. A regra é essa. Que se converte, é batizado nas águas, e logo depois é batizado pelo Espírito Santo. Mas, nós vimos de acordo com a Bíblia, por exemplo, Atos capítulo 10, da casa de Cornélio, que quando Pedro pregava, Cornélio aceitou Jesus, a toda a sua casa foi batizada com o Espírito Santo logo na hora. Então nós acreditamos e vemos pela palavra de Deus que não é necessário que a pessoa seja logo batizada nas águas. Jesus pode batizar assim que se converte. Então nós temos feito isso lá. Aceitou Jesus? Vai ser instruído acerca do batismo. Nos cultos de oração, vamos impor as mãos sobre ele, para que Jesus possa revestir eles de poder do alto. Irmãos, eu vou dizer para os irmãos, lá em Marizeira, essa regra de aceitar Jesus, ser batizado nas águas, ser batizado do Espírito Santo, ela não tem sido assim. Jesus primeiro tem salvado. E antes do batismo nas águas, irmãos, todos os membros e aqueles que ainda estão sendo discipulados para ser batizados, foram batizados com o Espírito Santo antes de descer as águas. Eu vou contar só um testemunho aqui para os irmãos se edificarem. Tinha um jovem lá, que era um dos jovens que estava à frente do tráfico de droga lá. Quando a gente chegou lá, a gente procurou logo saber quem era o que estava à frente. A exemplo de David Wilson, né? Nick Cruz. Se a gente pegar o Nick, o resto vem também. E aí, as irmãs disseram: irmão, é o filho da Joselena lá. Mora ali, naquela casa ali. Pois vamos atrás dele. E eu quero dizer um negócio aqui para os irmãos. Aonde eu moro é uma facção, lá em Marizeira é outra, mas não tem esse negócio não. O crente pentecostal, ele não pode ter medo de negócio de facção, nem de coronavírus, seja lá do que for. O crente pentecostal, ele tem que ter corajoso. E muitas das vezes o diabo diz: olha, quando souberem que tu é lá da piedade, vão te matar. Os cabas lá são perigosos. Perigoso é um crente cheio do Espírito, irmãos. Porque Paulo botou a época dele de perna pro ar. Quando ele chegava numa cidade, ele mudava o cenário daquela cidade, porque estava cheio desse Espírito Santo, irmãos. Então, perigoso é uma igreja cheia do Espírito. E procuramos saber quem era. E aí, coincidentemente, um dia teve uma cruzada lá, os irmãos foram na casa dele.
E ele foi receptivo à palavra. Quando os irmãos chegaram, foi lá, vestiu uma blusa e ficou ouvindo. E sempre quando há cruzada lá, eu digo para os irmãos, ó, se alguém deu atenção, pega o endereço e traga, que depois a gente vai continuar as visitas. E aí mostraram lá, ó, irmão, nessa rua ali e tal, tem um jovem lá, o nome dele é Kevin. Rapaz, ele foi atencioso, irmão. Foi lá dentro, vestiu uma blusa e ouviu a palavra. E aí, coincidentemente, era esse rapaz que estava à frente do tráfico lá. O menino era ruim, irmãos. Invadia as casas, metia a pé lá nos cabos que estavam devendo a ele. Já tinha sido preso, coisa horrível. E aí, irmãos, foi lá, eu e as irmãs lá depois. Chegamos na casa dele, aí ele não estava. Quem estava lá era a namorada dele e a mãe dele. Nós vamos evangelizá-las. Outra vez chegamos lá, ele estava lá e todo domingo a gente estava na porta dele. Começamos a evangelizá-lo, até que ele decidiu visitá-lo e foi para o culto. Ficamos alegres, felizes, e toda quarta-feira no culto de oração apresentando a vida dele. Irmãos, ore pelo Kevin, o Kevin já veio visitar, já temos uma vitória, agora vamos orar para que Jesus pegue ele, salve ele. E aí, irmãos, ele veio a segunda vez. E quando ele veio a segunda vez, ele foi preso. E quando ele foi preso, começamos a assistir a mãe e a namorada dele. Começamos a ajudar ela na questão das visitas, lá onde ele estava. Uma família bem carente, passava necessidade, muitas das vezes nós ajudávamos com a passagem para ela ir visitar ele. E ela dizia, olha, os irmãos têm me ajudado, os irmãos lá da igreja lá têm me ajudado. E isso foi quebrantando ele lá onde ele estava. E eu tentei ainda ver com a irmã Carla, né, que tinha um acesso lá às casas socioeducativas, para ver se dava certo eu ir lá. Mas acabou que não deu por conta da pandemia. E aí, nesse período onde ele estava preso, a mãe dele aceitou Jesus como Salvador. E a namorada dele indo para o culto. E aí a mãe dele, um dia que ela foi visitar ele, ela disse assim, olha, o Kevin disse que quando sair, ele quer um grupo. Irmãos, ele era primário, de menor, e nós sabemos que o de menor, que é primário, passa 45 dias para ser na casa socioeducativa. E aí a mãe dele falou, olha, sexta-feira que vem, o Kevin vai sair. E era exatamente o dia do nosso grupo familiar. Irmãos, a gente começou a orar por essa causa. Irmãos, e eu me consagrei uma semana para esse grupo familiar, jejuando todo dia. Quando a gente chegou lá, Kevin lá, namorada dele lá, começamos lá o grupo familiar, irmãos, eu trouxe uma mensagem breve e não fiz um apelo assim, perguntando assim, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Não. Eu olhei logo para ele, para a namorada dele e disse assim, vocês dois, Deus tem uma obra na vida de vocês, e eu quero perguntar aqui agora, vocês vão dizer sim ou não para Jesus aqui e agora? E ele disse sim. Ele, a namorada dele, aceitou Jesus como Salvador. Escute. E aí, irmãos, começou uma batalha, irmãos, no começo da fé, querendo voltar atrás e tal, e eu não insistindo, não falando para ele não desistir e tudo mais, e ele oscilante, muitas das vezes ainda, o diabo botou um bar, vizinho à casa dele, com sinuca, muitas das vezes os irmãos via ele lá no bar, jogando sinuca, mas ele para os cultos, e muitas das vezes eu não vou mais não, e a gente insistindo, desiste não, Kevin, Deus vai fazer a obra, essas batalhas do começo da fé é assim mesmo, mas logo depois vai melhorar, e tal, e ele indo essa oscilação, até que um dia nós fizemos um grupo familiar, e nesse dia ele tinha dito para mim, eu não vou mais. E aí, irmãos, e a gente insistindo, eu achei até que ele não ia, mas quando cheguei lá, ele estava lá. Fiquei alegre que ele estava lá. E aí, irmão, lá nesse grupo familiar, de repente Jesus fala com uma das irmãs que estava lá.
E Jesus fala para ela assim, irmão, eu estou sentindo de Deus que Jesus quer batizar o Kevin com o Espírito Santo. Eu fiquei até meio assim, irmãos, pelo fato dele não estar demonstrando fruto de convertido. Mas tem coisas, irmãos, que a gente não tem que entender, a gente tem que obedecer à direção dada por Deus. E eu digo, pois amém. Fiquei de pé aí, Kevin. E ele ficou de pé. E aí eu chamei o irmão lá. Irmãos, quando a gente botou a mão na cabeça dele, o Kevin caiu de joelho falando em línguas estranhas. Jesus batizou o Kevin, irmãos, com o Espírito Santo. Meu amado, e depois desse dia, o Kevin se tornou um pregador do Evangelho, se tornou um crente dedicado à obra de Deus, começou a evangelizar os outros que estavam envolvidos na vida do crime, e para a honra e glória de Jesus Cristo, hoje já fazem mais de 2 anos que o Kevin está firme na presença do Senhor. Aleluia, Deus. Depois do Kevin veio um bocado, viu? Foi igual o Nick. E todos esses jovens lá que aceitaram Jesus, porque o Kevin foi o primeiro, irmãos, e ele começou a se dedicar a evangelizar os outros lá. E depois do Kevin veio o Vitor, depois do Vitor veio o Lucas, depois do Lucas. Irmãos, para a honra e glória de Jesus, a nossa igreja lá, tem muitos incrédulos que procuram até um motivo assim para falar mal, né? Sabe como é que a nossa igreja é conhecida lá? Por esses. Ah, eu sei, aquela igrejinha ali, a igrejinha dos bandidos. Porque a nossa igreja lá está cheia, não é de bandido não, é de ex-bandido. Porque Jesus tem transformado vidas ali verdadeiramente, irmãos. E todos esses que vieram da vida do crime, que aceitaram a Jesus lá, quando aceitaram a Jesus, logo depois nós estávamos instruindo acerca do batismo. Com essa experiência do Kevin, aí depois que foi mesmo, depois que se converteu, foi instruir acerca do batismo, e todos os que se converteram, que vieram da vida do crime, antes de descer as águas, Jesus já tinha batizado com o Espírito Santo, estão pregando a palavra por onde passam, e o nome do Senhor tem sido glorificado naquele lugar. Então, meu amado, o que vai fazer a diferença é o poder de Deus. Você que quer ser missionário, irmão, quer ser pregador, quer ser ganhador de alma, você precisa estar cheio desse poder. Não é com estratégias humanas que você vai ganhar alma, irmão. É se o poder de Deus estiver fluindo na tua vida. Glória a Deus. Outra coisa, irmãos, que eu vejo, e tudo que eu vou falar para frente, irmãos, vai voltar para esse primeiro ponto. Por exemplo, outra coisa que eu vejo, Jesus e Paulo, que a pregação deles não era, irmãos, essa pregação coach de muitos pregadores hoje. Não era essa pregação, irmãos, de vitória, de bênção. Não era essa pregação que massageia o ego daqueles que ouvem. Não era essa pregação que usa iscas carnais para atrair o pecador, que usa coisas materiais para atrair o pecador. Não, irmãos. A Bíblia vai falar que a pregação de Jesus é a pregação de Paulo. A pregação de Pedro, a pregação de João Batista. Todas elas, irmãos, eram no mesmo sentido. A Bíblia vai falar em Mateus capítulo 3, que diz assim: e logo depois, Jesus começou a pregar e a dizer: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A pregação de Pedro, depois que também foi batizado, qual era? Arrependei-vos, pois, e cada um de vós seja batizado. A pregação de João Batista, da mesma maneira, arrependei-vos e crede no Evangelho. A pregação de Paulo, da mesma forma, arrependei-vos. E
Então, meu amado, a pregação desses homens, irmãos, era a pregação que confrontava o pecado. Era a pregação que mandava, que falava que o povo devia se arrepender. Meu amado, é esse tipo de pregação que converte de verdade. Não é, irmãos, essa pregação coach. Esse negócio de tratar o pecador como um coitadinho, né? Que se ele vir, os problemas dele serão solucionados. Que apresenta Jesus como o gênio da lâmpada, que está pronto para resolver os problemas. Não era, irmãos. A pregação desses homens, irmãos, era a pregação que fazia com que o povo refletisse e que eles tinham que se arrepender dos seus pecados para que eles pudessem ser salvos. Irmãos, como eu falei, vai voltar para o primeiro ponto de novo. Meu amado, se você estiver cheio do poder de Deus, você não precisa, irmãos, adocicar a mensagem. Se você estiver cheio do poder de Deus, você não precisa modificar a mensagem. Se você estiver cheio do poder de Deus, você pode abrir a boca e pregar contra o pecado e falar que o povo deve se arrepender, e o Espírito Santo faz a obra, e a pessoa que ouviu se converte de verdade. A gente não precisa mudar a mensagem, irmãos. A mensagem é a mesma de Jesus, a mesma de Paulo, é a mesma dos apóstolos. Arrependei-vos do Evangelho. Era esse tipo de pregação que mudava as pessoas. E hoje a gente tem visto, irmão, muito pregador que tem colocado, irmãos, esse evangelho coach. Que muitas das vezes essas igrejas aí estão lotadas. Mas não estão lotadas de crente não, irmãos. Porque o que muda a vida do homem de verdade, que faz ele se converter de verdade, é quando ele se arrepende dos pecados. E se não há confronto, não há arrependimento, irmão. Se eu não confrontar o pecado, não tem como o pecador se arrepender. Não tem, meu amado. Portanto, meu querido, se você estiver cheio do Espírito, você pode abrir a sua boca e dizer: arrependei-vos, e o Espírito Santo vai fazer a obra. Irmão, quando eu chegava lá, nesse jovem lá que era do crime, muitas das vezes eles ficavam até com raiva de mim. Mas depois Jesus fez a obra, então agora crente eles se confessaram, né? Na época eu não sabia, mas agora disseram. Porque muitas das vezes eu chegava lá para eles e dizia assim: deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não que eu deseje isso para vocês, mas deixa eu perguntar uma coisa aqui a vocês. Se vocês morressem hoje, vocês iam para onde? Perguntei isso para todos eles. E eles, quando eu saía, eles ficavam dizendo: mas esse macho vem de lá para cá e fica com o negócio de dizer que nós vamos morrer aqui. Mas depois, irmãos, o Espírito Santo fazia a obra. Eles começavam a refletir acerca disto. E aí o Espírito Santo mostrava para eles que se eles morressem, eles seriam condenados. E logo depois disso, Deus fez a obra. E hoje estão tudo crente lá e dizendo, me agradecendo por ter falado daquela forma com eles. Meu amado, a gente não precisa mudar a mensagem, irmãos. O que a gente precisa é estar cheio do Espírito. Agora tem outra coisa, irmãos, importante a ser dita. Eu vejo isso tanto em Jesus como também em Paulo. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele começa a conversar com aquela mulher. E na conversa dele com ela, ele nos ensina uma lição que muitas das vezes passa desapercebido daquele texto. Ele olha para aquela mulher e diz assim: mulher, vai chamar o teu marido e vem cá. Sabia que aquela mulher estava num adultério da vida que ela vivia? Claro que sabia, irmãos. É tanto que sabia que depois que ela diz, eu não tenho marido, ele diz, disseste bem, não tens marido, porque já tiveste 5, o que tu está agora não é teu. Ele sabia. E esse, irmãos, é um erro que eu vejo em muitos irmãos da Moriá. Porque se fosse muitos irmãos naquele momento ali, sabendo da vida daquela mulher, teria dito para ela: mulher, tu está no pecado, tu está no adultério, se converte ou tu vai para o inferno.
Porque assim que eu tenho visto muitas vezes, irmãos, as pessoas se expressando. Mas não foi assim que Jesus fez. Ele teve braço. Ele pregava com o pecado, pregava o arrependimento, pregava, mas ele tinha sabedoria na maneira de falar. Ele levava a pessoa a reconhecer o seu pecado. Aquela mulher se converteu, irmãos, com aquela palavra. Eu vejo isso também em Paulo, quando ele chega lá em Atenas. A Bíblia diz que ele começa a andar pela cidade e ele vê, irmãos, a idolatria daquela cidade. Ele vê vários ídolos, várias estátuas, várias imagens, irmãos. E a Bíblia diz que o coração de Paulo muito se angustiou e muito se indignou com a idolatria daquele lugar. E talvez se fossem muitos irmãos nossos, quando tivesse a oportunidade de pregar ali, teria dito: vocês, bando de idólatra, vocês vão queimar tudo do inferno, se vocês não se arrependerem. Vocês que estão se prostrando diante de imagem, vocês vão para o inferno, porque é o lugar que vocês merecem. Certamente, muitos de nós teria dito assim. Mas eu vejo, irmãos, que Paulo, ele não trouxe a indignação do pecado daquele povo para a sua mensagem. Pelo contrário, olha a sabedoria dele, irmãos. Vós, atenienses, tenho visto que vocês são religiosos. Tenho visto aqui muitas imagens que vocês têm, muitos deuses. E dentro dessas imagens que eu vi, que vocês têm, eu vi aqui a imagem do Deus desconhecido. Pois é sobre esse Deus que eu quero falar. E aí começa a pregar, irmãos. E as pessoas ouviram a mensagem dele e muita gente se converteu naquele dia. Meus irmãos, é a gente saber pregar, a gente saber falar, a gente saber abordar, a gente ter sabedoria nas palavras. Não é só abrir a boca, irmãos, e pregar contra o pecado, não. Tem que ter sabedoria na maneira de falar. Eu já vi, irmãos nossos, pregando na Praça do Ferreira, lá em Fortaleza, pregando contra o homossexualismo, e dizendo: essa é vergonhice mesmo. Não é negócio de gênero, nem opção, não. Essa é vergonhice. E muitas das vezes é caso de endemoniamento mesmo. Você está cheio de demônio. Irmãos, sinceramente, irmãos, uma mensagem assim vai levar um homossexual a se converter? Vai não, irmãos. Pelo contrário, irmãos, vai gerar a raiva, vai gerar ódio, vai gerar um bloqueio. Ele vai se afastar cada vez mais da igreja. Mas se ele chegar aqui, um deles, irmãos, e você abraçar, e dizer que Jesus o ama, e dizer que Jesus tem um plano na sua vida, e dizer que se ele deixar essa prática, Jesus está pronto para libertar, Jesus está pronto para mudar a sua vida, meu amado, isso vai fazer toda a diferença. Então não é só pregar contra o pecado, tem que ter sabedoria nas palavras. Tiago disse: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá deliberadamente, não lance em rosto. Aleluia, Deus. A gente precisa ter sabedoria, irmãos. Aleluia. Eu queria que o irmão colocasse aqui em nome de Jesus, Eclesiastes, capítulo 8, versos 5 e 6. Eclesiastes, capítulo 8, versos 5 e 6. Quem guardar o mandamento não experimenta nenhum mal. O coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Em outras palavras, em outras traduções, o tempo e o modo. Coração do sábio, e sábio, segundo o livro de Eclesiastes, é sinônimo de pregador. Pregador e sábio é a mesma coisa. Então, o sábio, ele discernirá o tempo e o modo. Então, aquele que quiser ganhar alma, ele tem que saber o tempo e o modo de falar. O tempo e o modo de falar. Não é esbagaçar contra o pecado, não. Tem que saber o tempo e o modo de falar. Esses jovens lá, muitas das vezes, porque, irmãos, eu também vivi essa vida, eu sei que muitas das vezes, irmãos, palavras
de juízo, ele já recebe todo dia. Palavra de condenação, ele já recebe todo dia, até da família. Palavras que não tem mais jeito, que o final vai ser a cadeia, o cemitério, ele já recebe constantemente. Mas muitas das vezes eu chegava lá para eles, irmãos, e dizia assim: olha, eu sei que vocês aqui escutam muito, como eu também já escutei, que o final de vocês é a cadeia, o cemitério. Mas eu quero dizer para vocês, meus amados, que existe uma terceira opção chamada Jesus Cristo, e Ele está pronto para mudar a vida de vocês. Se vocês quiserem verdadeiramente, Ele pode mudar a vida de vocês, Ele pode fazer de vocês um exemplo, Ele pode libertar vocês dos vícios. Se assim vocês se arrependerem dos pecados e se converterem a Ele, Ele pode fazer vocês um exemplo neste lugar. Aleluia, Deus. Eles diziam lá, irmãos, sabe o que eles diziam para mim? Sabe o que eles dizem para mim lá hoje? Ele disse assim: olha, ninguém nunca chegou para a gente lá, nunca acreditou na gente, como o irmão acreditou. Aqui em Marizeiro tinha muito crente, mas esses crentes aí, irmãos, muitas das vezes chamavam, era a polícia para nós. Fazer a denunciar a gente. Mas graças a Deus, que Deus nos enviou naquele lugar. E hoje, para a honra e glória de Jesus, muitos irmãos entenderam que não é só a cadeia ou o cemitério, que Jesus Cristo, Ele está pronto para mudar a vida daquele que quiser. Jesus Cristo está pronto para mudar a vida de quem aceitá-lo como Salvador e Senhor. E muitos dos que eram ali desacreditados pela sociedade, têm visto que Jesus é poderoso para mudar a vida de qualquer um que assim o aceitar. Então nós temos que saber o tempo e o modo, irmãos. Glórias a Deus. Outra coisa, irmãos, que eu aprendo com Jesus e Paulo. Em Lucas 19:5. Nós vemos ali o encontro de Jesus com Zaqueu. E quando Zaqueu sobe naquela árvore, Jesus olha para ele e diz: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu vejo Jesus fazendo isso, irmão, não só com Zaqueu. Por exemplo, a filha de Jairo. Jesus foi na casa de Jairo lá orar por ela, para ela ressuscitar. Eu vejo o centurião chegando até Jesus, dizendo: Jesus, eu tenho um servo que está doente, Jesus está morrendo. Na mesma hora, irmãos, ele se oferece aí à casa do centurião. Aí o centurião diz: não precisa o senhor ir não, basta dizer uma palavra, meu servo será curado. Eu vejo Jesus indo na casa da sogra de Pedro e orando por ela e ela sendo curada. Eu vejo Paulo também fazendo a mesma coisa, irmãos. Eu vejo em Atos 16, Paulo lá na casa, né, de uma mulher, procurando lá um lugar para orar. Eu vejo Paulo indo, irmão, também à casa das pessoas. Eu vejo, irmãos, que eles seguiram esse exemplo. Quer que eu diga um negócio que tem dado certo em Marizeira? Grupo familiar na casa dos incrédulos. A gente evangeliza. Se alguém der atenção, credibilidade, a gente pergunta logo. Olha, na sexta-feira a gente está em um culto no lar, nas casas. A gente se reúne, canta um hino, medita numa palavra. Se a senhora permitir, a gente pode vir numa sexta-feira. E a gente lá em Marizeira, a gente não tem um lugar fixo para fazer grupo familiar. Toda sexta-feira a gente está numa casa diferente, irmãos. E isso, irmãos, tem dado resultado, irmãos. Irmãos, as pessoas lá, sabendo que a gente tem feito os grupos familiares nas casas, muitas das vezes não é nem a gente que vai até elas, é elas que vão até a gente.
E chega para as irmãs e diz, olha, eu fiquei sabendo que vocês fazem uns cultos lá nas casas, né, umas orações nas casas, pois eu queria chamar vocês para ir lá em casa. E Deus tem feito a obra, irmãos. E nossos grupos familiares, muitas das vezes, irmão, tem conversão, tem cura, tem batismo com o Espírito Santo. Deus tem feito coisas maravilhosas, irmãos. Muitas das vezes é os familiares dos irmãos mesmo. Muitas das vezes tem irmão que tem filho descrente, marido descrente. E aí a gente fala, irmão, vou fazer um culto lá, um grupo familiar lá. Aí a irmã chama os familiares para participar. E aí tem vindo. E Deus tem feito a obra e tem salvado. É mais trabalho, irmãos, é mais trabalho. Tem que levar as cadeiras e tudo mais. Né? Mas tem resultado. Tem resultado, irmãos. Irmão, Deus tem feito coisas maravilhosas lá. E o Kevin foi um exemplo disso. O culto na casa dele, o grupo familiar na casa dele, foi onde o Kevin se converteu. E muitos desses outros jovens aí também. Nós fazemos os cultos nas casas deles. E eles têm se convertido no nosso grupo familiar. Então, se você quer ver Deus fazer a obra, salvar a alma, faça culto nas casas dos outros. Eu digo, irmãos, essa questão de ir à casa serve tanto para o grupo familiar, como também para o evangelismo pessoal. Irmãos, sinceramente, irmãos, muitas das vezes, irmãos, eu vejo essas seitas aí, que estão pregando o engano, a heresia, a mentira, com uma dedicação tão grande, que se todo crente tivesse a dedicação que eles têm, o negócio era diferente. Por exemplo, as falsas testemunhas de Jeová. Como é o, sei se eu posso dizer que é evangelismo, né? Não sei nem o nome que dá isso. Mas você vê que todo domingo eles estão lá, de casa em casa, porta em porta. A pessoa, se todo crente evangelizasse assim, se toda a igreja evangelizasse assim, porta em porta, casa em casa, irmãos, é maravilha você botar uma caixa numa praça e começar a pregar, é maravilha. É maravilha você sair para entregar folheto, maravilha. Mas lá eu tenho visto o resultado, é nesse evangelismo pessoal. Irmãos, muitas das vezes lá, o nosso evangelismo lá, não que seja errado, mas lá a gente nem usa mais folheto, irmãos. A gente sai, por exemplo, num domingo antes do culto, e a gente já faz logo um mapa, ó. Nós vamos na casa desse e daquele. Basta 3 por domingo. Desse daquele. Nós vamos na casa dela, daquela e daquela. E aí a gente sai. A gente nem para no caminho, irmãos. Vai focado. Todo domingo lá e lá. E aí Jesus tem feito a obra e tem salvado. Então, meu amado, a gente precisa ser inteligente, irmãos. Que ao invés de sair atirando para tudo que é lado, foca em alguém. E fala para os irmãos, nós vamos passar um mês visitando aquele fulano lá. É aquele lá mesmo, aquele lá que perdeu lá a mulher agora. Vamos passar um mês visitando ele, evangelizando ele, falando de Jesus para ele, orando pela vida dele. Meu amado, Jesus faz a obra e salva. Ao invés de sair atirando para tudo que é lado, foca em alguém, mira em alguém, ora por ele, jejua por ele, se consagra e visita, até que Jesus quebre o coração dele e ele se renda a Cristo, irmão. É assim que a gente tem feito lá. E Deus tem feito coisas maravilhosas naquele lugar. Outra coisa, eu vejo, irmãos, que Jesus e Paulo tinha algo que hoje, irmãos, está escasso na igreja, mas que isso resulta certamente em conversão. É que o evangelismo de Jesus e de Paulo não era só entregar folheto, não era só falar, muitas das vezes, não era só, irmãos, chegar e orar pela pessoa e ir embora.
o evangelismo deles, irmãos, tinha sinais e prodígios. Sinais e prodígios. A gente vê fazendo isso. A gente vê Paulo fazendo isso. E quando acontecia isso, tinha conversões. Por exemplo, Paulo está evangelizando o procônsul. E tinha lá um macumbeiro que estava tentando atrapalhar lá o evangelismo. Elimas. Enquanto Paulo estava pregando, estava lá tentando atrapalhar o evangelismo. E enquanto Paulo estava falando, irmãos, o procônsul não tinha crido ainda. Atos 16, 39. Eu sou ruim de esboço, irmãos. Talvez eu tenha até me enganado em algumas coisas que eu falei. Mas os irmãos conhecem o texto. É Atos 13, na verdade, Atos 13, 4 e 12. Então, Paulo está evangelizando o procônsul. Elimas está atrapalhando. Elimas não tinha crido ainda. Na verdade, o procônsul não tinha crido ainda. Até que Paulo se indignou. E a Bíblia vai falar algo interessante. E Paulo, cheio do Espírito Santo, olha para Elimas e diz: ó filho do diabo, cheio de engano e malícia, tu não cessa de perturbar os retos caminhos do Senhor, pois agora tu vai ficar cego sem ver, para aprender a não blasfemar, para aprender a não atrapalhar. E a Bíblia vai falar, irmãos, que Elimas saiu cego, tateando, sem ver. E quando o procônsul viu o que aconteceu, a Bíblia vai dizer que ele creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Você quer ver ter resultado do seu evangelismo? Chegue lá cheio do poder, ore por alguém e ele seja curado lá para você ver. Chegue lá, expulse os demônios que tiver lá. Para você ver como vai ter resultado, irmãos. Irmãos, isso está escasso na igreja hoje. A gente não tem mais ouvido testemunho de curas, irmãos. Testemunho de milagres. Mas eu quero contar alguns aqui para a edificação da igreja aqui hoje. Tem uma irmã nossa lá, senhora de idade já. Irmã Edna, uma irmã que era ativa na obra, louvava na igreja, evangelizava. E aí, irmãos, em determinado dia, essa irmã teve um AVC. E ela ficou, irmão, num estado assim, deplorável. Me dava uma pena tão grande, uma angústia tão grande, irmãos, quando ela chegava na igreja, carregada pelas filhas, porque nem andar direito estava conseguindo mais. Ela perdeu totalmente a noção das coisas. Quando a gente dizia assim, vamos louvar o hino de número 15, ela pegava a Bíblia e ficava assim, irmãos. Ele me dava uma angústia profunda. E essas filhas dela que estavam levando ela para o culto, não era crente. Mas um dia, Jesus visitou, irmãos, o nosso culto lá. E quando a irmã estava louvando, nesse dia, irmãos, para você ver como é as coisas, eu havia convidado um pregador para pregar lá. E enquanto a irmã estava louvando, uma irmã, Deus falou comigo e disse assim: eu não quero que tenha pregação hoje. E eu, Jesus, faz isso não, Jesus. Eu convidei o irmão veio de longe. E aquilo forte no meu coração. Não quero que tenha pregação hoje. E eu obedeci, irmãos. E quando a irmã terminou de louvar, eu disse assim: irmãos, Jesus está me dizendo aqui que não quer que tenha pregação hoje, não. Ele quer que a igreja ore. Quando eu falei isso, irmãos, instantaneamente, parece que Jesus tinha falado com todo mundo já.
Instantaneamente todo mundo caiu de joelho e começou a orar. E Deus tinha preparado algo melhor para o pregador naquela noite. Enquanto todo mundo está orando, falando em línguas estranhas, aquele mover, Deus vai lá no pregador e diz assim: agora levanta, vai lá na irmã Esda e põe as mãos sobre ela que eu vou curar ela. Irmãos, ele nem titubeou, ele levantou do lugar dele, foi lá na irmã Edna, botou a mão na cabeça dela e disse: seja curada agora, em nome de Jesus. Ele disse que quando botou a mão na cabeça dela, sentia como a cabeça dela estivesse fervendo, irmãos. E quando ele começou a orar por ela, a irmã Edna se levantou totalmente curada, ficou sem nenhuma sequela, para a honra e glória de Jesus Cristo. Sabe qual foi o resultado? O marido da irmã Edna se converteu. A filha da irmã Edna, que levava ela para os cultos, se converteu também. E o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Nesse período que o Kevin estava ótimo. A namorada dele, ela tinha um problema no útero. E ela engravidou. Quando ela engravidou, ela foi para o médico, bateu o ultrassom. Quando ela bateu o ultrassom, o médico mostrou a ela que ela tinha um mioma e um micropolicisto no útero dela. E eu não sei se era um ou se era o outro, eu só sei que era um caroço do tamanho de uma laranja, que ia impossibilitar da criança crescer, progredir e nascer perfeito. A gente dizia sempre: irmã Joyce, Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Jesus pode arrancar isso aí, irmã, do útero. E todas as vezes, irmãos, que acabava o culto, a gente dizia assim: quem está enfermo, vem para cá para frente. Algumas vezes, no grupo familiar e no culto. E sempre ela vinha. E a gente põe as mãos sobre ela e dizia: Jesus, arranca esse negócio do útero da irmã Joyce, Senhor. Arranca, Senhor, em nome de Jesus, arranca. Irmãos, eu tinha uma convicção tão grande que Jesus ia fazer. E a gente toda hora perguntando: irmã Joyce, quando é que a irmã vai voltar lá no médico? Ela disse: tal dia. Tá certo. Quando foi no grupo familiar, ela chegou, e no nosso grupo familiar a gente tem um momento de testemunho, dá oportunidade para os irmãos dar o testemunho. Ela: irmãos, eu tenho um testemunho para contar. Fui no médico hoje, partei o segundo ultrassom. Quando eu cheguei lá, eu perguntei a ele: doutor, como é que está o bebê? O bebê está bem, está perfeito. Doutor, e o mioma e o micropolicisto? E o médico: mioma? E começou a mexer na barriga dela. Ela: doutor, que a primeira ultrassom apareceu lá, era o tamanho de uma laranja. Você não está vendo, não? E ele: tem certeza? Doutor, eu estou com ultrassom lá em casa, tem um mioma e um micropolicisto na minha barriga. E ele disse: olha, Joyce, se tinha, eu não sei o que foi que aconteceu não, mas eu estou procurando aqui e não estou encontrando, porque Jesus arrancou do ventre dela, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele ainda cura, porque Ele é Deus. Irmãos, isso aqui virou notícia, irmãos. Que Deus tem trazido várias pessoas enfermas lá. Irmãos, e é constantemente. A gente tem orado por pessoas no nosso grupo familiar e Jesus tem curado. Jesus tem curado, e porque Ele é o mesmo, Ele não muda. Muitas das vezes no nosso evangelismo a gente já sai logo perguntando: tem alguém enfermo aí? Rapaz, tem aqui uma senhorinha? Tem, amém. Pode orar por ele? Pode. E a gente ora e Jesus salva e Jesus cura, irmãos. Aconteceu, vou citar aqui um testemunho, não é meu não, mas é nosso, é um irmão nosso, e por honra e glória de Jesus, é para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Uma vez numa cruzada nossa lá em Jaicós, talvez o irmão se lembre, o irmão Gleiciano, ele jejuou 16 dias, irmãos, para ir para essa cruzada.
E ele foi numa casa de uma mulher lá, a mulher estava acamada, prostrada. Já tinha sido desenganada pelos médicos. E aí começaram a evangelizar lá e tudo. Ela não quis aceitar Jesus. Mas aí o irmão Gleiciano pegou, eu posso orar pela senhora? Ela pode. E ele começou a orar, Jesus, levanta essa mulher da cama, Senhor. Glorifica o teu nome, mostra que o Senhor é Deus, mostra que o Senhor está vivo. Ele orou e terminou de orar. E a mulher continuou deitada. E aí ele pegou, os irmãos pegaram, amém, irmãos. Deus abençoe a obra. E saíram. E quando os irmãos saíram, irmãos, de repente lá veio a mulher correndo. Irmãos, Jesus me curou, Jesus me curou. Eu quero aceitar Ele como Salvador da minha vida. Essa irmã que foi curada lá, o filho dela estava lá. O filho dela se converteu e se tornou dirigente lá. Hoje é o irmão Liduardo que está dirigindo a obra lá em Jaicós. Meu amado, onde tem prodígios e sinais, tem conversão de almas. Meu querido, a gente precisa voltar a isto, irmão. O nosso evangelismo não pode ser só um mero descaso de entregar folheto como se fosse para bater um ponto de uma programação. Tem que ter poder, tem que ser como o evangelismo da igreja primitiva. Tem que voltar às curas. A gente tem que expulsar demônio, curar os enfermos, porque está escrito na palavra de Deus que os sinais seguirão aos que quem? Você crê, irmão? Pois os sinais é para seguir você, meu querido. Sabe qual é o problema, irmãos? Eu vou dizer qual é o problema. Sabe qual é o problema? É que muitas das vezes a gente nem tenta. Qual foi a última vez que os irmãos, quando foram evangelizar, perguntaram: tem alguém enfermo aí? O problema é que a gente nem tenta. Como é que Jesus vai curar desse jeito? Mas em nome de Jesus, quando você for evangelizar agora, chega perguntando: tem alguém doente aí? E não vai confiando em ti não, vai confiando na palavra, irmão. Se ele diz que vai fazer, ele faz, porque ele vela pela sua palavra para cumprir, irmãos. Aleluia, Deus. Irmãos, quando a gente sai agora para as cruzadas, é desse jeito. Eu digo logo jovem logo. Cruzada ou convivência. A gente chega logo dizendo, ó, não entregue apenas folheto, não apenas pregue, pergunte se tem alguém enfermo. E geralmente os irmãos têm perguntado e Jesus tem curado, porque ele é poderoso, irmãos. Essa última cruzada nossa agora, mês passado, esse mês, né? Nós estamos hoje a 31. No segundo final de semana agora, nós fomos para Paraipaba. Os irmãos foram evangelizar lá uma família. Quando se depararam lá com uma mulher cega. Evangelista Jaime, lá do Alto Alegre, perguntou: a senhora crê que Jesus pode lhe curar? Ela: creio. A senhora não enxerga nada. Pois eu vou orar pela senhora. Botou a mão na cabeça dela, começou a orar e ele disse que a glória desceu, irmãos. A mulher já era crente, estava meio fria, afastada. A mulher começou a falar em língua, há anos que não falava em língua, começou a falar em línguas estranhas, e ele sentiu que Deus estava operando. Quando ele terminou de orar, ele disse: abra os olhos aí. Você está me enxergando agora? Você está do mesmo jeito, não consegue ver nada. Foi igual uma cura de Jesus na Bíblia, né? Ela disse que agora estava vendo como homens, como árvores. Estava vendo agora de maneira assim meio embaçada, mas já estava vendo. Eles continuaram lá. Quando eles saíram de lá, a mulher já estava enxergando melhor ainda. Ela voltou a ver, porque Deus é poderoso, irmãos. Aleluia, Deus. Meu amado, ele faz. Se você acreditar na sua palavra, ele faz. Para que o seu nome seja glorificado, irmãos. Oh, glória. E para encerrar, eu vejo que tanto Jesus como Paulo, o exemplo de Jesus, nós vemos em Atos, ou em Lucas, capítulo de número 8, Jesus chamando os discípulos e dizendo: vamos entrar no barco, vamos passar para outra banda do lago. Se levantou uma grande tempestade naquele lago, como no intuito parece de querer parar o barco. Jesus acalma a tempestade e chega lá. Do outro lado era a cidade de Gadara. Do outro lado estava uma alma apenas.
Não era 10, não era 1000, era um apenas, que estava escravizado, maltratado pelo diabo. E ele foi lá por causa daquela alma. E ele chegou lá. A Bíblia vai dizer que o homem veio até ele. O demônio que estava no homem pergunta: já vieste me atormentar antes do tempo? Jesus manda que os demônios saiam dele. A Bíblia vai falar que Jesus pergunta o nome, ele fala legião, porque tinha nele muitos demônios. E a Bíblia vai falar que os demônios pedem para entrar na manada de porcos que estava no mar, que estava ali, e os porcos se precipitaram num despinhadeiro, no lago, se afogaram, e depois aquele homem que era louco, irmãos, aquele homem que todos tinham medo dele, aquele homem que nem a polícia conseguia prendê-lo, porque ele arrebentava com as cadeias e os grilhões. Depois que Jesus liberta ele está agora assentado, vestido em seu perfeito juízo aos pés de Jesus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que isso aqui eu acho tremendo. É que Jesus salva aquele homem, volta para o barco e vai-se embora. Ele não pregou para ninguém ali. Ele não curou ninguém ali, irmãos. Ele não evangelizou ninguém, não fez nada. Ele foi para lá só por causa daquela alma. Daquela alma que estava escravizada pelo diabo. Meu amado, ninguém acreditava naquele homem, irmãos. Jesus acreditou. E o que eu acho tremendo é que o homem fala assim: Jesus, deixa eu ir com o senhor. E ele diz: não, volta para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez. E a Bíblia vai falar que naquela região de Decápolis, era 10 cidades, ele foi de cidade em cidade, apregoando e dizendo quão grandes coisas Jesus tinha feito em sua vida. Nós vemos, irmãos, da mulher samaritana. Jesus vai até ela era uma alma apenas que estava ali, ele sabia que ela estaria ali. E o que eu acho interessante do texto é que a Bíblia faz questão de mostrar a hora que ela estava lá. Era quase a hora nona, uma hora que ninguém costumava pegar água. Jesus sabia que ela estaria lá naquela hora, porque era uma alma que estava escravizada pelo diabo. Jesus vai até ela, conversa com ela, como já foi citado aqui. Ele diz para ela: olha, vai buscar o teu marido e vem cá. Ela diz: não tenho marido. Ele diz: disseste bem, não tens marido. E aí, irmãos, aquela mulher deixa o cântaro, se converte. E a Bíblia vai falar que ela saiu por toda Samaria anunciando que tinha conhecido alguém que tinha revelado a sua vida. E todos os samaritanos foram até Cristo por causa da palavra daquela mulher. Tinha um camarada lá que era matador de crente. Não tinha um crente corajoso para ir até ele, evangelizá-lo. Até que apareceu um chamado Estevão, pregou para ele, morreu, mas pregou. E a semente ficou plantada. Depois de Estevão não apareceu nem o outro. Aí Jesus teve que descer e veio até ele. Se encontrou com ele atrás de Damasco. O homem se converte. E logo depois, irmão, todo mundo sabe do que aconteceu. Se tornou o maior missionário que essa terra já viu. Se tornou o maior fundador de igreja que essa terra já viu. Então eu vejo que muitas das vezes Jesus ele ia atrás de um. E logo eram aqueles que eram desacreditados, irmãos. Aqueles que eram rejeitados, desprezados. Aqueles que ninguém dava nada. Mas Jesus acreditava. Ele ia até esses, irmãos, e salvava. E quando estes eram salvos, eles eram responsáveis por levar multidões até Cristo. Foi assim com o gadareno, foi assim com a mulher samaritana, foi assim com o Saulo de Tarso. Meu amado, há uma pesquisa, irmãos, que diz, se eu não estou enganado, é 90% dos crentes que se professa crente, nunca levou uma pessoa sequer até Cristo.
Irmãos, a maioria dos crentes está vivendo tranquilamente com isso. Nunca ganhou uma alma apenas e está dormindo a noite todinha. Não era para ser assim, irmãos. E como eu estou falando aqui, irmãos, muitas das vezes você vai precisar ganhar só um. E esse um vai ser o responsável por trazer multidões até Jesus. E muitas das vezes vai ser aquele, irmãos, que ninguém acredita. Aquele que está na sarjeta, aquele que está na droga, aquele que está no álcool, aquele que está na prostituição. E você vai acreditar como Jesus acreditou. E você vai até ele, vai evangelizá-lo, vai insistir, vai fazer de tudo para que aquele homem se converta. E depois, irmãos, ele vai levar muitos outros até Cristo. Meu amado, Jesus fez isso com a mulher samaritana. Jesus fez isso com o gadareno. Jesus fez isso comigo. Talvez você me vê pregando assim, irmãos. Você não imagina quem eu era antes de conhecer Jesus. Meu amado, eu sou ex-traficante de droga. Eu comandava o tráfico do bairro onde eu moro, irmãos. Era eu que abastecia os outros traficantes de droga. Eu alugava arma, eu comprava roubo, eu mandava dar pizza, e muitas das vezes de pessoas que eu não gostava. Eu pagava a polícia semanalmente para que os jovens pudessem vender droga lá. Muitas das vezes iam presos, eu mandava soltar, soltavam. Tinha várias pessoas, vários jovens vendendo droga para mim, irmãos. Uma certa vez um deles lá que vendia para mim, usou toda a droga que eu vendia, que eu dei a ele para ele vender. Foi eu e a minha esposa, fomos lá, pegamos ele, demos várias coronhadas nele, irmãos. A droga que eu havia dado a ele, quando a polícia chegou, deixava na boca, engoliu, e eu fiz ele vomitar, fiz ele beber água quente para vomitar. Eu era mau. Todo mundo tinha medo. E eu não me recordo de nenhum crente, irmãos, e na minha cara que Jesus me amava. Falar que Jesus tinha um plano na minha vida, falar que tinha jeito para mim. E eu vi essa vida durante muitos anos, irmãos. Torcida organizada, gangue, já tentaram me matar várias vezes, tinha vários inimigos. E muitos anos da minha vida foi essa. Mas como ninguém teve coragem de vir, Jesus veio. E eu dou graças a Deus, irmãos. Porque quando eu estava vivendo nessa vida, quando ninguém acreditava mais, eu tinha um pai e uma mãe crente, que estava de joelho no chão, orando pela minha vida, e dizendo: Jesus, eu acredito, tu pode fazer, salva a vida do Daniel, salva a vida do Daniel. E muitas das vezes eu via minha mãezinha falando sozinha no canto. Eu dizia para minha esposa: a mãe está cá no canto, está falando só. Mas hoje eu entendo que ela não falava só, ela falava com aquele que muda, e muda de verdade. Muitas das vezes me acordava de madrugada para ir no banheiro, via meu pai na cozinha, tomava um susto. Ele lá, irmão, na porta, olhando para o céu, orando pela minha vida. Quantas e quantas vezes meu pai não achou arma? Quantas e quantas vezes a polícia me arrastou de lá preso, meu pai viu. Quantas e quantas vezes não diziam para ele: olha, o Daniel está preso. Lá vai meu pai na delegacia e eu lá preso. Mas para a honra e glória de Jesus Cristo, no dia 11 de setembro de 2011, vai fazer 11 anos para a honra e glória de Jesus. Eu estava na minha casa, era um domingo pela manhã, eu comecei a mudar a televisão de canal, de repente parou num canal que estava tocando o louvor de Naamã. Dizia: quando o meu eu se descer, mergulhar nas águas, abrir mão, aquele louvor tocou no fundo da minha alma. Eu comecei a chorar, chorando compulsivamente, sem explicação, uma convicção de pecado tão grande, irmãos, que eu olhei para ela e disse assim: filha, eu quero entregar minha vida a Jesus. Ela disse: pois eu vou contigo. E naquela noite, eu fui para a igreja,
E naquele dia eu entreguei minha vida a Jesus. E para a honra e glória de Cristo, eu nunca me desviei, nunca quis voltar atrás. Pelo contrário, a dedicação que eu tinha antes para fazer as coisas do diabo, hoje é para fazer as coisas para o Senhor. Eu vou me dedicar à sua obra, a pregar a sua palavra, a ganhar almas para o seu reino. Eu vou dizer para você, irmãos, através da minha vida e do meu testemunho, a no Marizeira é uma prova disso. Muitos outros jovens que estavam vivendo na vida do crime hoje têm visto que não é só cadê o cemitério. Existe uma opção chamada Jesus que muda a vida do homem. Só para vocês terem uma ideia, para a gente encerrar. Vamos ficar de pé, para parecer que está acabando. Glória a Deus. Uma certa vez eu estava pregando numa cruzada lá no Curió, numa praça. Estava pregando lá, contei meu testemunho. Quando eu falei assim, quem quer entregar sua vida a Jesus? Veio um jovem de bermuda, de boné, todo sujo. Subiu lá em cima do altar onde eu estava, chorando. Me abraçou e disse assim: irmão, a polícia acabou de invadir minha casa. Eu saí pulando os telhados para eles não me pegar. Saí correndo sem destino e parar aqui nessa praça. Quando eu ouvi você dizer, eu sou ex-traficante de droga, e eu parei para ouvir seu testemunho, e a mesma vida que você viveu é a vida que eu estou vivendo hoje, mas o Deus que mudou a tua vida, eu quero que Ele mude a minha também. A partir de hoje eu abandono o tráfico, eu abandono tudo, viver para esse Deus que pode mudar a vida do homem. No outro dia, os irmãos postaram a foto dele, da mulher e os 3 meninos, igual a mim mesmo, na igreja servindo a Deus. Meu amado, muitas das vezes vocês vão precisar ganhar só um. Mas tem que ter dedicação, irmãos. Tem que ter compromisso, tem que acreditar, igreja. Meu amado, a gente não pode olhar como o mundo olha, irmãos. Muitas das vezes a gente olha para pessoas assim, irmãos, e como esses crentes lá do Marizeira, muitas das vezes a vontade é de denunciar, de chamar a polícia. Meu amado, eles estão assim porque estão aprisionados pelo diabo. Mas se você for um crente usado por Deus para expulsar os demônios que há nele, como um gadareno, a vida desse rapaz pode ser transformada, e a mesma dedicação que ele tinha para fazer as coisas para o diabo, ele vai fazer agora para o Senhor. Aleluia. Quero dizer uma coisa aqui, irmãos. Eu trabalho com um carrinho de lanche. Tem um carrinho de lanche. E muitas pessoas que merendam lá no meu carrinho de lanche são motoristas de aplicativo. E quase unanimemente, todos eles dizem assim: eu vou para todo canto, menos para Caucaia. Eu entro em todo canto corrida, mas para Caucaia eu não vou. O dinheiro no mundo. E nós temos ouvido falar, né, dos que tem acontecido aqui. Mas eu quero dizer, irmãos, que essa igreja pode mudar desse lugar. Essa igreja pode mudar a realidade desse lugar. Meu amado, aonde abundou o pecado, superabundou. Em nome de Jesus, mostre em prática aquilo que você ouviu hoje, e você vai ver Deus fazer coisas extraordinárias. Aleluia! Porque Deus é poderoso para mudar, irmão. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Tem que haver dedicação, igreja. Tem que haver coragem, igreja. Tem que haver compromisso, igreja. Tem que haver poder do alto, igreja. Meu querido, você pode ser um instrumento de Deus para mudar a situação, a realidade da onde você mora. Aleluia, Deus.
Aleluia. Glória, glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome. Senhor nosso Deus, eu te peço por esta igreja que está aqui, Senhor. Eu te peço por cada crente que está no lugar, Senhor. Eu te peço que o Senhor possa tirar tudo aquilo que não te agrada. Tira a covardia, tira o medo, tira, meu Deus, o receio. Capacita o teu povo com coragem, capacita o teu povo com poder. Ah, Senhor Deus, que haja dedicação na tua obra, meu Deus. Oh, meu Deus. Tu és poderoso para fazer. Tu és poderoso para fazer, Senhor. Glória a Jesus. Eu quero que você faça a sua oração no particular agora. Peça a Deus, me enche do teu espírito, Senhor. Eu quero fazer a tua obra, Senhor. Eu quero fazer a tua obra, eu quero ganhar almas para ti. Eu não quero ser um crente frio, fraco, meu Deus. Eu quero ganhar almas para o teu reino, Pai. Faça a sua oração neste momento, ó Deus. Meu amado irmão, e Deus pode te encher agora de coragem. Oh, Senhor, enche o teu povo, Deus. Enche o teu povo, Deus. Que aonde abundou o pecado, superabunde a graça, Pai. Que nós possamos ouvir testemunhos, ó Deus, de que a realidade mudou, de que a Caucaia agora não é mais conhecida como lugar de morte, mas um lugar de vida, um lugar onde o Senhor tem operado maravilhas, onde jovens que estão envolvidos na vida do crime têm se rendido a Jesus. Enche a tua igreja de poder, Senhor. Enche a tua igreja de poder, Senhor. Enche a tua igreja de poder, Senhor. Em nome de Jesus, tira toda a frieza, todo desânimo, toda apatia, Pai. E enche a tua igreja de poder. Seja cheio, irmão. Seja renovado agora. Seja revestido agora. Seja capacitado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui à frente aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Se há alguém que não é batizado com o Espírito Santo, tem o desejo de ser, ou alguém que precisa ser renovado, em nome de Jesus, venha para cá para frente, nós iremos orar pela sua vida. Glória a Jesus. Glória, glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. É tu quem faz a obra, Jesus, não sou eu. É o Senhor quem reveste, é o Senhor quem renova, é o Senhor quem batiza. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Escute. Escute.
É o que eu tenho falado lá em Marizeiras, para que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. O maior interessado em batizar, irmãos, é Jesus. Não existe esse negócio de, talvez Jesus não queira me batizar agora. Não, Ele quer sim. Ele quer renovar agora também. O diabo, irmãos, ele é especialista, irmãos, em colocar dúvida, porque a dúvida não vem de Deus. Creia que Jesus quer renovar agora. Meu amado, é promessa. E esta promessa não é feita por um político em época de campanha eleitoral. Ela é feita por aquele que não mente. Ela é feita pelo aquele que não é filho do homem para mentir. Então escute, irmãos. Quando a gente começar a orar, vai vir o desejo de falar em línguas. E aí o diabo vai dizer, é de Deus não, essa língua aí não. É da carne, é do homem, está imitando o irmão. Não dê ouvido à voz do diabo, irmão. Se vir a vontade de falar em língua, abra sua boca e fale. Porque Jesus querendo lhe revestir do poder do alto, para capacitar você para fazer a obra. Em nome de Jesus. Convido o pastor Diego a orar e eu irei pôr as mãos sobre os irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ó Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, Deus que falou esta noite através de tua palavra, Pai. Ó Deus querido, está escrito na tua palavra, e sereis revestidos de poder do alto. Aleluia! Para serdes minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, Pai. Senhor, derrama do teu Espírito esta noite, Senhor. Rasga os céus sobre este lugar, ó Pai. Deus, tu tem liberdade, Espírito. Ó Espírito, tem liberdade, ó Espírito, de operar esta noite, de fazer grandezas, de fazer maravilhas. Este Deus, enche, Pai, a tua igreja, transborda do Espírito, Pai, em nome de Jesus, Meu Deus, vai tocando, vai transformando, Senhor. Deus querido e verdadeiro, que o coração se quebrante nesta noite, que as enfermidades sejam curadas em nome de Jesus. Derrama no teu Espírito Santo, nós invocamos, ó Deus. Visita-nos, ó Pai, visita-nos, ó Deus. Derrama dons e talentos espirituais nesta noite também, Senhor. Coloca chamada missionária, chamada evangelística. Faz arder os corações em desejo de fazer a tua obra, Pai. Tem liberdade, Espírito, de atuar em nosso meio. Nós te clamamos. Nós somos teus vasos. Enche-nos, ó Deus, e faz o teu querer em nossa vida. Enche-nos, ó Deus, e nos dá o caminho, e nos dá uma direção em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia, os nossos velhos sonharão, os nossos jovens terão visões, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Oh, Espírito de Deus, reveste o teu povo de unção, de poder e de autoridade. Aleluia, aleluia, Pai. Desenterra talentos nesta noite, Espírito Santo. Desenterra dons nessa noite, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Aquece, Deus, os nossos corações.
Levanta, Pai, homens e mulheres de Deus, Senhor, nesta igreja, para abalar este bairro, Senhor, para ganharmos vidas para Jesus neste bairro, Senhor, para chegarmos onde ninguém chega, Senhor. Levanta-nos, ó Deus, cada vez mais. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Batiza, Deus, batiza, Pai. Mergulha, Senhor, o teu povo nas águas do teu Espírito Santo, Deus. Mergulha teu povo nas águas do Espírito Santo, Senhor. Mergulha, faz-me transbordar, Senhor. Enche este vaso até transbordar, enche teu servo até transbordar. Enche tua serva até transbordar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Capacita com este poder que vem do alto. Este poder não vem dos homens, este poder não vem da eloquência, este poder vem do céu, vem do céu. Aviva-nos, ó Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A tua igreja tem orado por avivamento. Teus servos têm orado por avivamento neste lugar, Espírito Santo. Teus servos têm orado e clamado pelo mover de Deus. Move as águas deste lugar, Espírito de Deus. Move as águas deste lugar, Espírito de Deus. Aleluia, sopra, Deus. Sopra, Pai, a tua graça sobre a nossa vida, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, como aqui foi ministrado, Deus, aqueles que estão enfermos, aquilo que o médico, Pai, não tem podido curar, aquilo que a medicina não tem conseguido alcançar, Senhor, faz a tua obra, faz o milagre. O sobrenatural é aquilo que o homem não pode fazer. O sobrenatural é aquilo que o homem não pode fazer. Que a mão do homem chegou no seu limite. Nós clamamos, Senhor, pela mão de Deus agindo. Haja, Senhor, em nosso meio. Haja, Senhor, em nosso meio. Haja milagre, haja sinal, haja prodígio. Faz o teu povo como aqui foi ministrado pelo teu servo, Deus. Dá-nos coragem e ousadia. Oh, Deus, dá-nos ousadia para darmos o primeiro passo. Dá-nos ousadia para darmos o primeiro passo, Deus, em direção à tua obra, Pai. Aleluia, aleluia. Oh, Deus tremendo e verdadeiro. Santo Deus e amado Pai, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite na tua presença, Deus. Oh Deus querido, nós queremos ouvir, Senhor, testemunhos, Pai, em nome de Jesus.
Oh, Deus, obrigado por esta visitação dessa noite, Deus. Obrigado, Pai. É obra tua, Espírito Santo. Te louvamos, Senhor, pela visitação deste culto, por aquilo que tu usou o teu servo, Pai, desta noite para transmitir a teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, aquilo que hoje foi proclamado, pregado, anunciado, tenha lugar certo no coração da tua igreja. Ó Deus, dá-nos uma semana diferente da tua graça. Ó Deus, o grupo familiar, Pai, os grupos familiares, visita grupo familiar, Pai. O que hoje foi falado dos grupos, visita nossos grupos, Espírito Santo. Faz aquilo diferente, Deus, em nossos grupos familiares. Haja cura, haja libertação, Senhor. Haja mover de Deus, ó Deus, em nosso meio. Toda contenda, toda barreira, toda inimizade, seja, meu Pai, deitada por terra, em nome de Jesus. Faz o corpo de Cristo unido, unido, unido. Estou eu fazendo esta noite, Narabasturianderei, um novo começo na história de cantor da Márcia, neste lugar. Levantarei eu este lugar nas Narabácias. Pessoas cheias do Espírito. Neste Narabasturianderei. Mandei o meu servo eu hoje, esta noite, neste lugar, para dizer tudo o que eu estava sentindo no meu coração. Ele veio de longe, pregou o meu evangelho, deu testemunhos de prodígios, sinais e maravilhas. E eu estou aqui, eu hoje, porque foi o meu comovido espírito que veio aqui. Neste santo lugar, quero eu fazer uma grande obra neste bairro, mas sem quebrantamento, sem consagração não poderei. E eu levantei o meu vaso, e eu quero dizer a todos que estão aqui, Lamasturianderamácias, que chamam pelo meu nome, assim diz o Senhor. Se então prosseguires e atentares para tudo que foi dito esta noite, Namarabasturianderei, agirei eu neste consagração. Farei a diferença aqui neste lugar. Enquanto muitos têm blasfemado do meu nome, levantei esta igreja para fazer a diferença. Sei com que tens pouca força, mas o meu espírito está sobre vós. Assim diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amado Deus, eterno Pai, Senhor querido, que aquilo que hoje recebemos de Ti, meu Deus, tenha sido o alimento, a força espiritual para esta semana, Deus. Creio eu, em nome de Jesus, que ainda em nosso meio. Ó Deus, continua abençoando a vida do Teu servo, do irmão Daniel, e a vida da sua família, que está esta noite
Guarda, meu Deus, ele e a sua casa, Pai, de todas as investidas do diabo. Oh, Deus, continua protegendo, dando graça, misericórdia e abençoando, meu Deus, na igreja lá em Umarizeiras, em Maranguape. Continua, Senhor, operando maravilhas, derramando o teu espírito lá, Senhor. Como igreja, intercedemos esta noite pelo culto lá também. E com certeza há de estar sendo uma maravilha lá também, Senhor. E a todo o povo de Deus, aos nossos cultos, os grupos familiares, os evangelismos, as orações feitas nesta capela, Senhor, Tu faças grandeza, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo esta noite. E que o Senhor, meu Pai, possa nos despedir em paz para os nossos lares, ó Deus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o seu Filho, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, sua casa, sua família, desde hoje e para todo sempre. Amém. Uma salva de palmas a Jesus. Que Deus abençoe. Amados irmãos, a irmã Cláudia Firmina está avisando que se algum irmão quiser ainda ficar para jantar, né? A comida sobrou para janta. Quem quiser, fale com a irmã.